Boa noite, graças e paz. Para mim é um privilégio estar aqui. Agradecer ao Henrique, ao pastor. Para mim é uma satisfação todas as vezes que tenho um privilégio de compartilhar Jesus e compartilhar o Evangelho. Mas antes de tudo eu queria me apresentar. Meu nome é Neto Araújo, eu tenho 26 anos. Segunda-feira faço 27. E para mim, irmãos, hoje eu me sinto a pessoa mais feliz da vida. Por quê, Neto? Porque há 4 anos atrás eu descobri o quão incrível é alguém quando descobre para que nasceu. Miles Monroe falou o seguinte, Miles Monroe falou: existem 2 alegrias no ser humano, uma quando ele nasce e uma quando ele descobre para que nasceu. Então eu descobri que eu nasci para conhecer Jesus e fazer Ele conhecido. Então todos os dias eu vivo pregando o Evangelho, todos os dias eu amo pregar o Evangelho. Então se você perguntar para mim, Neto, o que é que tu mais ama na vida? Eu vou falar para vocês, pregar o Evangelho. Então nessa noite para mim é como se eu estivesse fazendo, como não, eu estou fazendo a melhor coisa da minha vida. Então vai ser muito bom. Que louvor abençoado, que ambiente, que atmosfera. Eu lidero um movimento que se chama Convictus School. Desde 2016 temos entrado nas escolas e já foram mais de 15 mil alunos alcançados pela palavra. Foram mais de 4.500 jovens ano passado que aceitaram Jesus. Então Deus ele tem feito, a cada ano que se passa, Deus ele tem alargado a nossa visão, tem feito mais coisas ainda. Então me sinto privilegiado de fazer parte de tudo isso que Deus está fazendo, de ser um participante, um co-participante, assim como o apóstolo Paulo falou, que ele fazia tudo para ganhar o máximo de pessoas, mas tudo em prol do Evangelho. Então eu tenho amado essa vida, eu tenho me realizado com tudo isso. Ano passado eu fui pregar numa igreja, eu queria falar isso para vocês. Eu fui pregar numa igreja. Quando eu fui pregar na igreja, a menina ministrando louvor, ela chegou assim e falou: olha, vamos lá, jovem, vamos adorar Jesus, porque é muito difícil ser um jovem cristão hoje. É bem difícil, a caminhada é pesada. Aí eu sentado no meu lugar, eu falei: meu Deus do céu, quando eu subir ali eu vou ter que mudar o discurso dessa mulher, eu vou ter que pregar e desfazer tudo aquilo, porque ser um jovem cristão é a melhor coisa que existe na vida. É a melhor coisa que existe. E hoje eu falo, como o Henrique falou, a maior autoridade é aquela que habita dentro de mim. Eu me sinto a pessoa mais incrível que existe na vida. Então o mundo precisa daquilo que eu carrego. Então é por isso que eu me sinto a pessoa mais feliz da vida. Talvez você se sinta uma pessoa feliz, mas mais do que eu não existe ninguém, porque Jesus está aqui. Então nessa noite a gente vai compartilhar um pouco, gente, a respeito de algo que eu vejo que tem acontecido no Brasil. Antes disso, eu quero falar que eu congrego na Igreja Verbo da Vida, lá em Olinda. E o meu pastor é pastor Wellington Moraes. Por mais que eu tenha viajado, eu tenho pregado, indo para muitos lugares, mas eu amo a igreja local, eu amo meus pastores, eu amo ser cuidado, eu amo dar satisfação. E faço parte dessa geração, tá? Então eu amo sair, mas também eu amo voltar. Então, gente, existe algo que tem acontecido nesse tempo, e existem 3 palavras que a gente tem escutado muito. Primeira palavra, avivamento. Segunda palavra, reforma. E a terceira palavra, que é a palavra que eu quero falar, talvez você não ouviu, ocupação. E eu comecei a ler, comecei a pensar, comecei a orar. Do ano passado para cá eu entrei numa crise, gente, você não tem noção. Não sei o que acontece com você. Todos os anos, quando passa de um ano para o outro, eu começo a pensar: o que é que eu tenho que fazer esse ano? Aí eu venho: não, quantas vidas eu tenho que ganhar? Quantas escolas eu tenho que alcançar? Aí do ano passado para cá, meu Deus do céu, ano passado eu consegui entrar em 42 escolas, foram 4.500 vidas. Não, esse ano, o que é que eu vou fazer? Qual vai ser a estratégia? E aí a cabeça começou a encher de coisa, daqui a pouco, meu Deus do céu, eu não vou dar conta disso que eu estou pensando. E aí, eu parei tudo, viajei, fui embora, fui na praia,
senão eu ia endoidar. E aí quando eu voltei, eu sentei com o pessoal, com o voluntariado, com o pessoal do Convictus, e eu cheguei e falei: olha, esse ano é isso, vamos lá. E no meio disso tudo eu comecei a pensar em uma palavra que é ocupação. Quando eu comecei a pensar nessa palavra, me veio diversas coisas, muita coisa na minha cabeça, que a igreja deixou de fazer, e por aquilo que a igreja deixou de fazer, automaticamente deixou uma lacuna para diversas coisas. E aí a gente olha hoje a realidade do nosso país, a gente olha hoje a realidade das escolas, a gente olha hoje a realidade das universidades, a gente olha hoje a realidade das praças, a gente olha hoje o índice. Gente, deixa eu falar algo para vocês. 15 dias atrás, eu fui pregar, um mês atrás eu fui pregar na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Quando cheguei lá nessa cidade, eu conheci pessoas, foi muito bom. E aí Deus, ele alinhou tanto no nosso coração que eu voltei lá nessa cidade. Mas quando eu voltei nessa cidade, eu sentei com o pessoal, e o pessoal me falaram uma coisa: Neto, você sabia que a cidade do Cabo de Santo Agostinho é a cidade com o maior VJ do Brasil? O que é VJ? Vulnerabilidade juvenil. Jovens que o índice de drogas é lá em cima, homicídio, jovens que largaram a escola, jovens que pior comportamento dentro da escola. E eu falei: meu Deus do céu, isso não é normal. Em Pernambuco existe uma cidade que é campeã no maior índice de VJ do Brasil. E automaticamente eu comecei a pensar nessa palavra de novo: ocupação. Sabe por quê a política está na forma que está? Sabe por quê as escolas estão na forma que está? Sabe por quê todos esses ambientes estão na forma que está? Porque não está sendo ocupado por aquilo que tinha que ser ocupado. Eu queria que você abrisse comigo agora Lucas 8. Lucas 8, a partir do versículo 26. Quando você abre, todo mundo abriu. Quem abriu diz um amém. Amém. Então vamos lá. Lucas 8, a partir do versículo 26, fala o seguinte: então rumaram para a terra de dos Gesarenos, que fica de frente à Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade a seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com uma voz forte: o que quer comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e, embora procurasse conservá-lo, o preso com cadeias e correntes despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muito demônio tinha entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que lhe deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Eu queria você orasse junto comigo agora. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor separou essa noite única e exclusiva para nós. Não queremos sair desse lugar da forma que chegamos, Pai.
nos motiva, nos restaura, nos levanta, nos empolga pelo teu evangelho. Jesus, que nada que venha acontecer aqui seja algo meu, mas sim do Senhor, porque tudo gira em torno do Senhor, tudo veio do Senhor e tudo volta para o Senhor. E é por essa causa que estamos aqui. Obrigado, Jesus. Amém. Vê só, gente, esse episódio aqui é um episódio em que Jesus ele chega na cidade, e quando Jesus chega na cidade, o homem endemoniado se depara, o homem gadareno se depara com Jesus, e quando o homem se depara com Jesus, automaticamente ele fala: Jesus, não me atormenta, porque Jesus expulsou aquele demônio. Mas Jesus percebe que não era apenas um demônio, existia uma legião de demônios naquele homem. Já que existia uma legião de demônio, quando Jesus perguntou quem era ele, ele falou: é legião, e automaticamente Jesus ia expulsá-lo. Mas antes de Jesus expulsar ele para o abismo, eles se prostram. Existe uma versão que fala: ele se prostrou, implorando para Jesus para não ser expulso. Eu queria que você começasse a pensar, por onde quer que Jesus passava, toda sorte de demônio ou até o inferno todo reconhecia a autoridade que existia sobre Jesus. Toda doença ia embora, toda enfermidade ia embora, toda sorte de demônio ia embora, porque o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. Então eu queria que você decorasse isso, que ao decorrer da mensagem você vai entender tudo. Então o demônio implorou para que ele fosse jogado ou fosse expulso para aquela manada de porcos. E aí Jesus permitiu, porque o domínio estava sobre ele. Então deixa eu falar uma coisa para você. Aonde Jesus chega, toda sorte de demônio vai embora. E eu queria abrir algo para vocês aqui hoje. Às vezes a igreja brasileira, e às vezes nós como cristãos, nós colocamos culpa em tanta coisa, nós demonizamos tanta coisa, a gente coloca a culpa em todo mundo, mas não consegue colocar a culpa em nós. Por quê? Nós vemos a política como está, nós vemos as escolas como estão, as universidades como está, a realidade do nosso Brasil como está, e a gente começa a colocar a culpa em tudo. Mas deixa eu falar uma coisa para você: aonde a igreja ocupa, o inferno vai embora. De quem é a culpa da política está como está? Porque a igreja se omitiu. Vou falar algo para você. Romanos 8, 29 fala o seguinte: sabendo, aqueles que antecipadamente conheceu, também predestinou para serem semelhantes à imagem do Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. E ao que predestinou e também chamou, e aos que chamou, e este igualmente justificou, aos que justificou, a este também glorificou. Deixa eu falar algo para você. O único que se transformou em primeiro, a mesma autoridade que existe sobre Jesus, ele deixou para nós. Então deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. Aonde você chegar, toda sorte de demônio vai embora. É muita gente querendo falar sobre avivamento e muita gente querendo falar sobre reforma, mas sabe quando é que o avivamento e a reforma vai acontecer? Quando a igreja começar a ocupar os ambientes onde se omitiu. As pessoas perguntam para mim: Neto, por que tu ama tantas escolas? Porque eu quero ocupar um ambiente em que desde o princípio já era nosso. Quem sabe aqui que antigamente hino nacional e Pai Nosso dentro das escolas era normal, e agora para eu entrar nas escolas o estado é laico, eu não posso entrar. Gente, ano retrasado
Eu fui denunciado 2 vezes porque eu estou pregando Jesus nas escolas. O cara lá, do outro lado lá, começou a meter o pau em mim. Isso é um proselitismo religioso, vai pregar na tua igreja, não sei o quê. Começou a meter o pau, denunciou a gente. Mas eu falei para Deus: enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver vida, se eu não conseguir entrar nas escolas, eu faço lá fora da escola, mas eu quero ocupar esse ambiente. Irmãos, quando a igreja se omite, automaticamente o inferno toma conta e implanta uma cultura. Sabe qual é o mais difícil? Não é lá e fazer, é reformar uma cultura que já existia. É por isso que a política está como está. Mas a igreja por um tempo começou a falar que a política era do diabo. Não, política é do diabo. A política é uma arte, gente. Só que a igreja se omitiu e o diabo tomou conta. É por isso que a corrupção hoje está assim. Mas quem é que vai resolver? Vocês acham que a igreja aqui dentro? Apenas saindo domingo à noite, recebendo, indo embora, voltando, cada um vai para o seu lugar. Não, irmãos. Sabe o que é que eu entendo? O que é que vai acontecer nesses últimos dias? É os filhos entendendo quem são em Cristo, entendendo a autoridade que existe. Se queima no seu coração ser um político, que você cresça, se torne a melhor pessoa e que você seja um homem de Deus. Vá lá, faça, e que você venha revolucionar aquele ambiente e venha ocupar. O defeito é que a religião fez com que a igreja se colocasse dentro de uma caixinha. Não, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo, você não pode ser isso. Se o pastor visse um jovem de Deus, o pastor queria transformar aquele jovem em um pastor, ou trabalhar nos bastidores da igreja. Mas talvez aquele jovem foi chamado para ser o melhor ator que já existia na vida. Sabia que os melhores atores hoje eram para ser da igreja? Sabia que os melhores compositores eram para ser da igreja? Sabia que os melhores atores e atrizes eram para ser da igreja? Por que não é da igreja? Porque a religião fez com que a igreja se colocasse numa caixinha e ninguém consegue entender a singularidade do outro. Eu creio que o avivamento não vai ser igrejas lotadas, irmãos, mas vai ser ambientes ocupados. E aí, está acontecendo, existe palavra sobre o Brasil. É muita palavra sobre a nossa vida. É tanto que eu estava no Imersão em janeiro, e aí todo mundo, o Douglas Gonçalves, o Theo, a gente estava conversando, o Felipe Valadão, a gente estava conversando na mesa lá, os caras começaram a falar: olha, eu viajo para todos os lugares, mas todo mundo só fala do Brasil. Mas parece que todo mundo consegue entender o que está acontecendo no Brasil, menos o brasileiro. O brasileiro não consegue entender que está fazendo parte de uma onda. E que essa onda está contando com todos os filhos, não é apenas com pastores ou evangelistas. É que antes, para eu ser uma boca de Deus, eu precisava ser ungido. O pastor precisava falar para mim: olha, não, agora você é um evangelista, você é um pastor. Deixa eu falar para você, a partir do momento que você aceitou Jesus, existe um ministério da reconciliação, existe um chamado, existe uma missão para você fazer. E às vezes a gente acha que o nosso chamado tem a ver com vocação, mas estamos muito equivocados. Eu queria falar algo para você: o seu chamado é diferente da sua vocação. Sabe qual é o seu chamado? É conhecer Jesus e fazer Ele conhecido. Então não espere ser um pastor, não ser ninguém. Você é filho e o seu dever hoje é conhecer Ele todos os dias e fazer Ele conhecido. Mas aonde, né? Então eu não vou pregar na igreja. Não, é hora da igreja e dos filhos começar a entender quem é Jesus e começar a ocupar os ambientes. Mas Neto, eu sou um telemarketing. Sim, é nesse lugar que Deus Ele quer que você influencie. Neto, eu sou um advogado. É exatamente lá no teu escritório que Deus Ele quer que você estabeleça o reino. Neto, eu sou um vendedor. Sim, a cada venda que você fizer, alguém tem que ser alcançado pelaquilo que você carrega. Aí sim
a igreja vai começar a ocupar os ambientes. O problema é que a religião fez com que a igreja se omitisse. Não é que a igreja não tem poder. O maior poder que existe está na igreja. É que a igreja não está conseguindo usar o poder que tem. O defeito nunca está em Deus. O defeito está em nós sabermos de verdade quem somos nele. Não é que algo está atrasado, é que eu não consegui entender quem eu sou em Jesus. É porque às vezes as pessoas acham que está tudo errado. Ah não, as coisas não estão acontecendo. Ei, não é porque você é um erro, é porque você não conseguiu se encontrar em Jesus. Às vezes pessoas querem que aconteça algo novo. Não, Neto, algo novo tem que acontecer. Não, desde a cruz ele já liberou tudo. Então os filhos, em vez de estar procurando algo novo, olha para dentro de você e veja algo mais incrível que existe na vida, que é Jesus escolheu morar em você. E hoje você carrega Ele e às vezes não consegue passar Ele aonde você chega. E aí, a cultura, como eu estava falando, voltando a falar da cultura, quando a cultura é muito forte, ela está tão fidelizada, ela está tão sólida, que a própria cultura expulsa aquilo que não é natural dela. Exemplo, eu estava em São Paulo, passei pela cidade de São Caetano do Sul, e quando passei por essa cidade, um rapaz do Uber falou para mim: olha, Neto, essa cidade aqui, essa cidade ela é referência para o Brasil, porque todos os cidadãos daqui eles têm direito à academia e a psicólogo. Se você comprova que é um cidadão da cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, você tem direito a psicólogo e a academia. Isso, eu olhava para a cidade totalmente limpa, urbanizada, saneamento básico, tudo muito incrível na cidade. E eu comecei a pensar, existia uma cultura que foi estabelecida desde o primeiro gestor da cidade, os primeiros prefeitos da cidade, estabeleceu a cultura, e essa cultura foi tomando conta. Aí eu comecei a pensar, se um corrupto ganhasse a eleição e começasse a tocar à frente daquela cidade, será que ele durava? Não, porque a própria cultura ia expulsar, a própria sociedade ia expulsar. Quando é que vai acontecer a reforma? O que é reforma? É trazer a originalidade daquilo que já existia, é reformar, é trazer de volta. Qual é o papel da igreja hoje, irmãos? É restaurar uma cultura que o diabo quis tomar nas escolas, nas universidades, na política. Já está acontecendo algo na política. Eu tenho conseguido ver algo que está acontecendo, mas Deus está contando com os filhos. É porque a nossa mente está tão medíocre a respeito do evangelho, que o evangelho é só para aqueles que pregam. Não, irmãos. Spurgeon falou, quando for pregar, se possível use palavras, e é com a nossa vida. E o jovem pergunta para mim: Neto, qual é o conselho que você me dá hoje para eu ser um jovem para essa geração? Sabe o que eu falo para eles? O que é que você ama fazer? Você gosta de fazer o que? Você gosta de estudar? Então estuda. Estuda, faz curso, faz universidade, faz PhD, faz pós. Eu gosto de ciência da computação, então seja o melhor. Sabe por quê? Porque você vai ocupar aquele ambiente lá. Que você vai crescer e vai se tornar a melhor pessoa lá. Em Mateus 6:33 ele fala que buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essas coisas vos serão acrescentadas. Mas antes de tudo isso, ele fala a respeito: olha, não se preocupe com o que comer, com o que beber, com tudo isso.
Quando Deus ele começa a falar sobre tudo isso, ele começa a mostrar que vê o homem não apenas como um ser espiritual, como um ser psicológico, como um ser social. O defeito da igreja é que focou só no espiritual e deixou com que as outras coisas ficassem para lá. É por isso que agora a igreja não tem intelecto para influenciar os experts na tecnologia. É porque a igreja agora não tem conteúdo para debater com o político. É porque a igreja agora não tem sabedoria de ir lá em um ambiente em que os escritores, os melhores escritores da NASA, os caras mais incríveis do mundo, a igreja não tem poder de influenciá-lo. Por quê? Focou espiritual, e esqueceu das outras coisas. Ei, espiritual é a prioridade, não é só espiritual, não, ele é a prioridade. Mas junto com ele vêm as demais coisas. E aí, os jovens e adolescentes, por conta da religião, entram numa crise. Neto, qual é meu chamado? Gente, tem muitos jovens hoje morrendo espiritualmente com essa crise. Ah não, crise de identidade, eu não sei para que eu fui chamado. Eu nasci para quê? Para que eu nasci? Gente, deixa eu falar para você. Nós nascemos, gente, primeira coisa, beleza, se relacionar com Deus. Mas depois de um relacionamento com Deus, eu vou ser eu vou crescer profissionalmente, eu vou crescer intelectualmente, eu vou crescer em família, eu vou ter vida, eu vou ter uma vida normal como homem. E é nessa vida normal como homem que eu vou crescer. E aí, todas as vezes que alguém consegue crescer naquilo que ama, automaticamente o reino está avançando. Porque quando a gente começa a crescer naquilo que as pessoas estão crescendo, e eu começo a ver, eu começo a crescer aquilo que fulaninho é, automaticamente eu estou menosprezando a singularidade que Deus me criou como único. Talvez você nasceu para influenciar um ambiente, e às vezes pelo fato de você olhar pessoas alcançando o outro, você quer ser aquela pessoa. Deixa eu falar algo para você. Ei, você nasceu para ser você. O que é que você ama fazer? Neto, eu amo escrever. Neto, eu amo, sei lá, trabalhar com pessoas, eu amo as vendas, eu amo o telemarketing. Neto, eu amo nutrição, eu amo gastronomia. Beleza, vai lá. Se você ama tudo isso, vai lá. Se torna o melhor profissional, se torna a melhor pessoa, que automaticamente quem comer da tua comida que você fizer vai ser alcançado pela graça de Jesus. Automaticamente quem estiver do seu lado vai ser alcançado por aquilo que você carrega. Esse é o papel da igreja, irmão, nesses últimos dias. A igreja dos últimos dias é uma igreja sem religião, mas com Cristo puro, sem mácula, sem mistura, irmãos. Apóstolo Paulo, eu amo o apóstolo Paulo. Sabe o que é que ele fala? Olha, não, eu faço tudo. Se eu parafrasear para vocês, colocar na nossa linguagem, eu uso da minha profissão para ganhar o máximo de pessoas. Você pode estar querendo fazer isso quando ele fala, não, eu me fiz para quem estava na lei, para ganhar os da lei. Eu me fiz para quem estava sem lei, para ganhar os que estavam sem lei. Eu me fiz de gentio para ganhar os gentios. Então talvez Deus ele vai te fazer o melhor administrador para ganhar todos os administradores. Então para com essa crise. Se você tem essa crise querendo saber para que você nasceu para conhecer Jesus todos os dias e se tornar a melhor pessoa para Ele. Avivamento. Avivamento. A palavra avivamento por si só ela já fala o que ela é. Todo mundo falando sobre avivamento nesses últimos dias. Mas enquanto a igreja, primeiramente, não se encontrar, não descobrir o papel dela e a autoridade que ela carrega, a gente não vai conseguir fazer aquilo que tem que ser feito. Chegou a minha hora, chegou a sua hora.
chegou a nossa hora de olhar para a nossa própria vida, entender que nós não somos donos dela e começar a fazer aquilo que fomos chamados para fazer. É muita gente carregando algo e não conseguindo compartilhar e transmitir esse algo. É hora de você se levantar aí, entender primeiramente a autoridade que existe em você, porque não adianta você querer se levantar sem conseguir ter essa revelação de quem você é. É apenas, de verdade, irmãos, eu quero que essa noite a gente venha ter apenas uma revelação, porque a gente já escutou muito, já veio muita informação. O que eu estou falando aqui é algo normal, todo mundo já fala para você, mas eu oro para que essa noite venha como uma revelação tudo isso, porque quando chega uma revelação a gente nunca mais consegue ser a mesma pessoa. Faz 9 anos que eu aceitei Jesus, mas eu só vim conseguir entender quem eu era em Jesus há 4 anos para cá. Então isso não é definido pela quantidade de anos que você tem como cristão, mas vem definir de verdade a revelação que você teve de Cristo. Eu oro para que a prioridade da sua vida a partir de hoje seja buscar ao Senhor, e as outras coisas elas venham, mas que você não negligencie as outras coisas, porque aí sim, quem chegar do teu lado vai começar a ser alcançado. Quem chegar do teu lado vai conseguir sentir o cheiro e o aroma de Jesus. É porque às vezes a gente quer receber tanto, que não quer compartilhar, mas não existe significância de eu viver uma vida sem compartilhar Jesus com as pessoas. Eu consegui entender para que eu sou cristão, para que eu aceitei Jesus, para que eu ficar para mim mesmo. Irmãos, a regra do Evangelho é Jesus me alcançar. Depois que Ele me alcançar, Ele me transforma, vem uma revelação de quem eu sou, e automaticamente eu vou compartilhar onde eu estou. Deixa eu falar algo para você, gente, não tem graça uma vida para não alcançar outra. Eu queria fazer uma pergunta para você: quantas vidas foram alcançadas através de você ano passado? Não, Neto, mas eu frequentei muito culto, eu fui para muita conferência, eu fui para muitos lugares, eu vim muito para a igreja. Sim, se você está medindo a sua vida espiritual por isso, você está muito raso. Se a sua vida espiritual é medida pela quantidade que você vem ao culto, isso é muito raso, isso é muito medíocre, isso é muito pequeno. Eu quero perguntar: quantas pessoas foram alcançadas por você? Quantas pessoas foram transformadas, foi tocadas? Quantas pessoas você cuidou? Quantas pessoas você amou? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Esse é o nosso papel aqui na terra, esse é o nosso papel de vida, irmãos. Essa é a nossa razão de viver. Eu estava com um pastor hoje, eu almocei com um pastor, eu conversei com ele: pastor, de verdade, eu me sinto jovem mais feliz da vida. Sabe por quê? Porque às vezes eu escuto tanto testemunho, meu Instagram é muito testemunho de jovem falando: Neto, eu estava me entregando na minha vida, eu estava suicidando, mas quando você foi lá na minha escola, eu aceitei Jesus e hoje eu vivo a melhor vida que existe na vida. E eu olhei: meu Deus do céu, se eu não me levantasse, se eu não fosse lá. Meu Deus, quando eu estudava não tinha isso. Gente, estamos com um desafio esse ano, e Deus falou no meu coração: Neto, eu vou usar a cidade do Cabo como uma referência para as outras cidades do estado. Esse ano a gente está com a meta de entrar em todas as escolas do Cabo. Na segunda semana de março vamos fazer 12 escolas em 3 dias. Neto, mas tu vai cansar? Não, se eu cansar, eu descanso, eu acordo, durmo por lá mesmo, fico, mas eu quero ir naquelas escolas. E a gente está com a meta nesses 3 primeiros dias, 12 escolas, a gente está com a meta de 1.500 vidas. 1.500 vidas em 3 dias e 12 núcleos instalados. O que é um núcleo? Os jovens de lá vai cuidar daquelas 1.500 que a gente vai ganhar. Então estou em dia 7, dando treinamento com toda a liderança de lá. Tem muita gente, eu postei no meu Instagram, muita gente me procurando. Então algo está acontecendo lá. Então a gente vai passar esse ano
lá dentro das escolas do cabo. Sabe por quê, irmãos? Não é porque é muito bonito, não. Não é porque eu vou postar no meu Instagram, o Neto ganhou 1.500. Não, isso é muito pouco. Sabe por quê? Porque eu entendi que existe uma urgência. Eu entendi que, assim como o Henrique falou, a geração ela anseia com ardente expectativa pela manifestação dos filhos. Cadê os filhos? Cadê os filhos para serem levantados, irmãos? Não, eu estou indo para as escolas. Você está indo para onde? Eu quero usar a minha vida como uma motivação para você. Eu estou usando a minha vida como inspiração para você. Não querendo me achar, não, porque é tudo sobre Ele. Eu quero usar a minha vida para que você se levante lá no teu trabalho, para que você se levante lá na sua rua, para que você se levante lá na sua casa, para que você se levante lá na sua família. Ei, eu fui transformado e eu quero falar de alguém que transforma a sua vida também. Mas Neto, eu não sei como falar, eu também não sabia como é que falava. Há 4 anos atrás eu não tinha nem noção de como é que falava. Mas ninguém é bom para fazer, a gente se torna bom quando faz. Eu não sabia nem falar, irmãos. Hoje Deus tem me dado o privilégio de falar para a geração, de viajar para estados diferentes, de ir para um monte de lugares. Eu que não sabia nem falar. Mas eu fui, sabe por quê? Porque algo queimou no meu coração. Eu oro para que hoje algo comece a queimar no seu coração e nunca mais venha acabar. Eu oro por dores de partos, por pessoas e por vidas, por almas. Você vai sair daqui hoje com dores, sabe por quê? Porque é tempo da igreja ocupar, é tempo da igreja reformar uma cultura que já existia. Ei, gente, de verdade, o nosso presidente está querendo colocar o hino nacional e está sendo uma guerra. Você não tem noção que isso é espiritual, não? O presidente está querendo colocar nas escolas o hino nacional, mas está uma guerra. A ideologia de gênero pode. De quem é essa culpa? A culpa é da igreja, irmãos. A culpa é da igreja que se omitiu. E quando a igreja se omite, o diabo toma conta. Mas aonde Jesus chega, toda sorte de demônio vai embora. É por isso que cada escola que a gente chega, irmãos, teve escola que já se demoniou 5 jovens, 5 alunos assim. Cada escola que a gente chega é sobrenatural. A gente foi para o sertão, passou 2 dias, a gente ganhou 800 vidas em 2 dias no sertão, dentro de escolas. Gente, a seara é grande. Neto, quem é que eu vou alcançar? Se você se levantar amanhã, tem um monte de gente esperando por você. Aí sim, quando a igreja começar a entender tudo isso, aí sim o avivamento vai acontecer. Quando você for lá no shopping, chega na praça de alimentação, tá todo mundo falando sobre Jesus. Quando você for lá comprar um hambúrguer, tá alguém entregando um hambúrguer e falando que Jesus ama. Quando você for num restaurante, alguém está despachando alguma coisa e vai falando: ei, existe alguém, existe um Salvador. É quando você chegar na praça, você vem no lugar de ter aqueles palcos, aqueles trio elétrico, vai estar lá um monte de gente falando de Jesus. É quando você olhar e ver aquela multidão, em vez do carnaval, e está querendo lá viver, sei lá, se lambuzar com a carne, uma multidão naquele período clamando e adorando a Jesus. Isso sim vai ser o avivamento. Eu creio que talvez algumas pessoas chegaram nesse lugar que tem vivido uma vida, sei lá, você aceitou Jesus há um bom tempo, você está vindo para a igreja, você vem para cá, vem, frequenta, vai embora, mas parece que a sua vida, sei lá, você busca apenas seus próprios interesses, sei lá. Mas você chegou nessa conferência e o propósito dessa conferência é exatamente isso: paixão e missão. Então eu creio que tudo existe por um propósito. Eu creio que esse ajuntamento, todas as vezes que Deus ele ajunta um povo, é com um propósito.
propósito que você venha sair desse lugar é que você venha sair daqui de verdade, com paixão por pessoas, com paixão por vidas, por paixão por pregar o evangelho, irmãos. Sabe uma coisa que a religião deixou? É que o secular é uma coisa e o espiritual é outra. Está totalmente errado, irmão. Não tem isso para Deus e para Jesus, não. Ah, não, secular e espiritual, não. Quem entendeu quem é em Jesus em todos os lugares é espiritual. Não tem diferença na minha vida, não. Então para de falar que o teu trabalho atrapalha a tua vida com Deus. Para de falar que os ambientes atrapalham a tua vida com Deus. Para de falar que a tua escola atrapalha a tua vida com Deus. Para de falar que teus amigos atrapalham a tua vida com Deus. Sabe o que é que muitas pessoas falam? Neto, meu trabalho está muito pesado, eu estou a fim de sair daquele emprego. E aí vem falar isso para mim. Quando ele vem falar isso para mim, sabe o que é que eu falo? É exatamente nesse lugar que Deus ele te colocou para levar a leveza. É o maior campo missionário que você está tendo, é agora, é lá. Neto, eu sou Uber. Meu Deus do céu, é exatamente o melhor. Ano passado eu vim descobrir isso. Ano passado, enquanto eu ia para ministrações, eu consegui ganhar 8 Uber para Jesus, irmãos. Conversando com eles. Por quê? Porque é sozinho, é você e ele ali. Então chegou o tempo de alinharmos nosso coração ao coração de Deus. Chegou o tempo a termos as nossas próprias experiências com Ele. Estamos tão convictos de quem somos. E quem chegar do nosso lado, aonde a gente chegar, os ambientes serão inflamados por aquilo que a gente carrega. Vamos parar de colocar a culpa nas coisas. Vamos parar de colocar a culpa nos ambientes. Parar de colocar a culpa nas pessoas. E puxar a responsabilidade para nós. Nós somos a igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos aquela que vai se casar com Ele. Mas antes disso tudo, é necessário que a gente compartilhe isso com as pessoas. A gente se comunique com o mundo. Será que você está se comunicando com o mundo? Ou você está vivendo tão você, que o mundo parece que é outro lugar bem distante. Eu descobri isso ano passado, antes de romper o ano. Eu fui lá na casa dos meus amigos de infância. E eu passei um ano dentro de igreja, pregando conferência, escola, igreja. Quando eu cheguei lá na casa dele, ele não sabia de nada daquilo que eu estava vivendo dentro da igreja. Parecia que era outra coisa. Aí, meu Deus do céu, eu tenho que me comunicar mais com as pessoas. Eu tenho que me comunicar mais com meus amigos. Eu tenho que me comunicar mais com o mundo. O mundo tem que ter relação comigo para eles conhecer aquilo que eu carrego, para eles conhecer Jesus, irmãos. Quem está conseguindo entender o que eu estou falando? Ocupação, avivamento e reforma. Não existe reforma sem ocupação. Não existe avivamento sem reforma. Porque quando eu ocupo, automaticamente a ocupação é a primeira coisa. Eu começo a ocupar, e automaticamente eu vou gerando uma nova cultura. Eu vou consolidando a nova cultura. E quanto mais eu consolido a cultura, automaticamente vai restaurando. Sabe por quê? Porque desde o princípio já é nosso, sabia? O diabo não é dono de nada. Decora isso. O diabo não é dono de nada. Ele usa aquilo que é nosso para mudar. O diabo não tem ritmo, o diabo não tem nada. Ele quer mudar tudo aquilo que já é nosso. Então, as escolas, as universidades, elas vai ser ocupadas. E eu creio que os filhos estão se levantando. Eu creio que a igreja está conseguindo entender. Eu creio que as praças, eu creio que os bares, eu creio que as escolas, eu creio que todos esses ambientes vai ser ocupado e a cultura vai ser restaurada, a cultura vai ser reformada, porque é nosso, irmãos. O ambiente político é nosso. Eu já vou encerrar essa noite, mas eu queria fazer algo aqui. Eu sinto a impressão no meu coração.
Talvez algumas pessoas que chegaram aqui, você já teve alguns projetos, já sonhou um dia com alguns projetos sociais, não sei. Mas eu creio que essa noite Deus ele vai reacender essa chama. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é para alcançar pessoas nasceu no coração de Deus, irmãos. E o diabo vai fazer de tudo para que você não faça. Mas você nasceu por essa causa. A causa da sua vida é para alcançar pessoas. O prazer da tua existência tem que ser vidas. Se não for vidas, qual vai ser? Juntar tesouro na terra para o mal vir corroer? É bom ter algumas coisas, mas isso aqui é muito pouco, é muito frágil. Carro, casa, dinheiro, é bom para a gente usufruir, mas tudo vai passar. Mas o que é que vai permanecer? As vidas que você tocou, as vidas que vai ser alcançadas por você, é aquilo que você vai depositar no coração de alguém, é algo eterno que se chama Jesus, Yeshua HaMashiach. É tudo isso que a geração precisa, é tudo isso que o mundo precisa. O mundo não precisa de religião, o mundo precisa de Jesus puro, sem mácula, é o mesmo. A gente às vezes quer inventar muita coisa, a gente quer misturar muita coisa. Não, é só falar que alguém um dia morreu, ressuscitou e ama eles, independente daquilo que eles estão passando, que eles são amados, que eles são filhos, que eles são especiais para Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Mais nada. Eles vão cantar um louvor, mas quando eles cantam esse louvor, eu quero motivar você agora. Aquelas pessoas que um dia já nasceu no coração alguns projetos sociais, eu queria que agora, nesse exato momento, você começasse a pensar sobre isso. Você começasse a orar a respeito disso. Porque é vontade de Deus. Você quer uma resposta? Eu estou sendo a resposta para você. Ei, se levanta. Ei, volta a fazer. Ei, vai lá e faz. Eu quero te motivar mesmo, eu quero mover dentro de você. Talvez eu não tenha uma boa mensagem, mas eu quero motivar você aí dentro do teu coração. Ei, você que chegou nesse lugar e está começando a perceber e sentir algo diferente no seu coração, eu oro agora por uma dor de parto. Eu oro agora para que você comece a sentir algo como nunca sentiu. Se você quiser se levantar, se levanta. Vamos adorar Jesus nessa hora. Enquanto a gente se levanta, enquanto você adora, eu queria que você começasse a alinhar o seu coração ao coração de Deus. Algo vai começar hoje na sua vida para nunca mais acabar. Algo que é eterno vai começar a mover o teu coração. Ei, não fica nesse lugar, não perde essa noite. Essa noite o Senhor está te arremessando. Essa noite o Senhor está te lançando. Essa noite o Senhor está te impulsionando para o propósito que você foi chamado. Ei, você foi chamado para conhecer Jesus e fazer Ele conhecido. Para de se questionar, para de querer ser um pastor, para de querer ser um evangelista. Tudo isso vai vir depois de você se levantar. Tudo isso os homens vão reconhecer aquilo que você vai carregar. Mas é hora de conhecer Jesus, é hora de compartilhar Jesus aonde você chega. Ei, a geração está te esperando. Ei, teus amigos estão te esperando. Ei, a tua família está te esperando. Coloca para fora aquilo que você carrega. Compartilha aquilo que está aí dentro. Começa a buscar Jesus onde você está. Como abrir no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como Vamos lá, vamos lá. que brilha a noite, como Vamos lá, igreja. fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como
nenhuma crise, nenhuma culpa, nenhum complexo de inferioridade vai parar você. Você foi chamado para ser uma resposta. Você é um filho que foi escolhido para compartilhar o Pai. Você foi chamado para exalar Jesus aonde você chega. Existe um bom perfume que flui de você. Existe algo que está em você que o mundo precisa. Ei, a sua vida não se resume em você. A sua vida é para alcançar alguém. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Canta a igreja, canta a igreja, canta a igreja. No deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Eu consigo ver pessoas que estão com o coração queimando como nunca queimou. Eu queria saber, cadê você que o coração está queimando como nunca queimou? Levanta a tua mão assim. Neto, glória a Deus. Neto, eu estou sentindo um queimor como eu nunca senti na minha vida por vidas. Faz assim, ó. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Algo está começando em você hoje para nunca mais acabar. Hoje Deus está começando algo em você para nunca mais acabar. Você foi chamado com um propósito. Você nasceu por uma razão, e é essa a razão da sua vida.